Será o poder da negociação um dom ou treina-se? Como preparar para uma negociação? Zopa, Batna, Reservation Price, dizem-te alguma coisa? Neste episódio vou falar sobre a abordagem à negociação ensinada na Harvard Business School que garante os melhores resultados para quem se prepara para ela. Olá Business Lovers, meu nome é Andrea Rocha, sou Business Coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Depende de quando estiverem a ouvir este podcast. Caros ouvintes, espero que esteja tudo bem. Meus business lovers que devem estar aí ansiosos, não é? Por mais um episódio de algo que eu nunca falei, negociação, não é? Já falei sobre vendas e outros temas a ser relacionados, mas nunca sobre negociação. Então, hoje falo aqui sobre a técnica, não é? Que é ensinada nas business schools mais reputadas de todo o mundo, nomeadamente na Harvard Business School. E vou também falar de alguma forma geral, algumas outras sugestões ou conselhos ou coisas que eu acho pertinentes e que se devem ter em conta e como se deve fazer. E basicamente será muito à volta disto só sobre negociação. Então, muitas pessoas pensam, mas será que negociação é técnica? Ou há pessoas que nascem com um dom para negociar? Eu diria que determinadas competências são importantes, mas acima de tudo existe uma técnica que eu posso trabalhar para tudo, não é? E na negociação não é diferente. E vamos porquê, não é? Isto está de uma forma estruturada que se ensina nas maiores business schools do mundo, é porque efetivamente pode ser uma técnica. Então, quais são essas outras skills que estão aqui relacionadas e que são muito importantes? É a comunicação, não é? The mother of skills. E a inteligência emocional também. É algo também importante para quando vamos para uma negociação, obter melhores resultados e não sermos alterados por determinada circunstância, coisa que acontece a meio. E acho que também ter lá está, um mindset certo, um mindset positivo, um mindset vencedor, ajuda em tudo, não é? Numa negociação não é exceção. Mas, como eu estava a dizer, então há muito de técnica na negociação. Algumas considerações e sugestões a ter em conta para uma negociação. Eu vou deixar aqui alguns conceitos que depois eu mais no fim vou interligar, que tem a ver com esta técnica ensinada por Harvard. Então, há um conceito muito importante na negociação que é o BATNA, que é Best Alternative to a Negotiated Agreement, não é? Em português a tradução é melhor. Em português até tem uma sigla já traduzida que é MAPA, melhor alternativa à proposta a negociar. Ou seja, na maioria das negociações temos algumas alternativas que poderão não ser as ideais, mas que são admissíveis. O MAPA ou o BATNA é a melhor alternativa de que o negociador dispõe para o caso não alcançar um acordo. Por exemplo, se a minha circunstância atual, por exemplo, eu estou a trabalhar numa empresa, não é? E procuro um novo emprego. O meu MAPA inicial, o BATNA, é o meu salário atual. Contudo, se entretanto eu receber duas propostas de trabalho, não é? Eu posso ter um melhor MAPA, melhor alternativas à proposta a negociar. Então, podemos concluir que a maneira mais segura de melhorar o resultado é alavancar o poder em qualquer negociação, é aumentar a atratividade da nossa MAPA. Duas coisas muito importantes a definir para uma negociação é definir o ponto de reserva, condições a partir do qual consigo estabelecer a transação. Ponto de reserva que aqui em inglês se denomina de reservation price, que é normalmente eu tendo a utilizar até mais esse nome. Depois, pontos de interesse. É muito importante definir pontos de interesse antes de negociação, porque uma parte das pessoas olha para a negociação, e eu vou dizer isto várias vezes hoje, como preço, não é? Isso é a regatear, não é? Parece dos marroquinos ou coisa assim. Negociar é muito mais do que isso. Mas eu vou falar estes conceitos também de forma interligada, tal como eu tinha dito, e incluir aqui um outro.
Então vamos imaginar que eu sou um vendedor, não é? E que há um comprador do outro lado. Então, eu tenho o meu reservation price, o meu preço de reserva, não é? Que é o preço mínimo ao qual eu estou disposto a vender, não é? Quero vender o mais alto possível. E o comprador tem o preço mais alto a que está disposto a comprar. Então, o espaço que vai entre estes dois pontos denomina-se de ZOPA. ZOPA é Zone of Possible Agreement, a zona de possível acordo. O nosso preço do final do contrato, o preço acordado, há de estar algo entre o meu reservation price e do buyer, não é? Do comprador. Então, depois, a esse ponto, vai haver um excedente mais para o meu lado ou mais para o lado do comprador, não é? Quem aqui conseguir negociar melhor a sua parte. O preço de reserva, então, é o preço máximo que o comprador está disposto a pagar e que, no meu caso, é o preço mínimo que um vendedor aceitará por aquele produto ou serviço. Enquanto o ZOPA se refere ao intervalo entre o mínimo e o máximo aceitável entre estas partes, é a partir do BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, que esses mínimos e máximos são definidos. É bom estimar o preço de reserva, o reservation price, da outra parte, não é? Claro que não é fácil ter uma grande certeza, mas é diferente para uma negociação e ter já uma noção, uma ideia, estudar alguma coisa e perceber qual possa ser o reservation price da outra parte. Depois, definir o target mais alto possível que conseguimos, credivelmente justificar. Então, temos de ter argumentos válidos para os nossos valores, não é? Para aquilo que nós estamos a tentar negociar. Por exemplo, imaginemos que estamos a falar de um terreno ou de uma casa. Então, falar do valor por área naquela zona, ou, por exemplo, dizer que ok, está nesta zona, mas todos os outros prédios são mais velhos e este é recente, não é? Tem um tipo de infraestruturas. É uma vantagem que eu tenho naquele produto, não é? Então isso faz-me demonstrar uma vantagem relativamente aos outros. Se eu tiver os números disto, eu facilmente consigo comprovar, não é? Que efetivamente vale isso. Ou potencial, alguma coisa que possa vir a acontecer naquela zona, por exemplo. Falar em vantagens competitivas comparativas, por exemplo, um exemplo banal. Se tem um determinado produto que tem efetivamente um preço mais alto, mas se poupa tempo ou se poupa na quantidade aplicada face a outros, isso também é importante, certo? Por exemplo, sei lá, um produto qualquer, um perfume, ou seja o que for. Por exemplo, um perfume, não é? Se eu para obter o mesmo efeito eu tenho que gastar muito mais, pode até não compensar face a comprar um, não é? Por exemplo, estou a lembrar daqueles barra, como é que se diz? De marca e pronto, daquelas imitações, não é? Da marca. Então, pode efetivamente não compensar, não é? Quando tal, estou a gastar mais da mesma coisa, depois dependendo da proporção do preço, acaba por ser mais caro. Então, esses são dois pontos que são importantes para nós justificarmos o nosso valor da oferta. Ser agradável e assertivo é também uma coisa muito importante numa negociação. Há pessoas que se pensam que se ganha uma negociação com cara de mau e eu acredito exatamente no oposto. Não é simplesmente exagerar, não é que está a ser interesseiro, não é que queria ser o melhor amigo do mundo, amarrar-nos, vamos rir de tudo, mas ser agradável ao mínimo possível, não é? Acho que ninguém quer entrar para uma conversa em que alguém já está com um ar de que parece que a gente lhe deve, não é? Ninguém lhe paga. Antes de ir para uma negociação, tenho de saber quem são, quem está do outro lado, não é? É uma pessoa, são mais, estão alinhadas entre si, quem tem o poder de decisão ou quem tem maior poder de decisão, quais são os pontos de interesse da outra parte, nomeadamente de cada participante na negociação. Tendemos a pensar que é só uma questão de preço e andamos ali a debater-nos sobre o preço, mas não é só sobre isso, apenas, como eu tinha dito já em cima. É sobre tempos de entrega, prazos de pagamento, facilidade
de produção, por exemplo, estoque, garantias mais abrangentes. Há imensos pontos que devemos ter em consideração numa negociação além do tempo. Sei lá, numa casa, não é que seja o meu ramo, mas comprar uma casa, sei lá, pode ser entre incluir determinada coisa ou não já na obra, pode ser entre a data da escritura, há muita coisa que nós podemos negociar para além do preço, não é? E se uma circunstância for de alguma forma menos favorável, que a outra possa vir a melhorar a negociação como um todo. É importante também termos esta noção. É um acordo one shot ou é repetitivo? Ou seja, isto tem que ficar decidido agora, senão nunca mais, não é? Ou podemos vir a negociar ao longo do tempo, não é? Isso faz com que o nosso nível de concessões seja diferente. Por outro lado, isto é muito importante que eu vou dizer agora. Do outro lado, estão a negociar por necessidade ou a negociar por oportunidade? Porque quando a outra parte está a negociar por necessidade, nós ganhamos aqui um fator preferencial muito grande, não é? Uma vantagem muito grande face aos outros. Depois, há um acordo obrigatório, ou seja, depois disto nós temos que efetivamente chegar a um acordo ou nós conseguiríamos fazer isto de outra forma. A negociação tem prazo, isto é outro ponto também a ter em conta. Devemos sempre fazer uma preparação da negociação. Chamaria aqui quase uma ficha da preparação. E o que é esta ficha da preparação? E eu quero mesmo que eu seja a vossa amiga, não é? E que vos dê aqui tudo feito, não é? Então eu vou falar aqui dos 7 Elements of Effective Negotiations. Então, isto é como uma ficha de preparação para as negociações. Se vocês procurarem 7 Elements of Effective Negotiations, Harvard Business School, ali encontrarem um PDFzinho com tudo o que deve ser preparado para uma reunião, e esse é o formato estruturado de preparação de negociações ensinado em Harvard, ok? É verdade, eu sei que isto está na internet, mas a maior parte das pessoas nem sequer algum dia ouviu falar disto, nem lá chegaria. Por isso, estou-vos a dar o caminho mais rápido para lá chegar, que se calhar de outra forma até poderiam passar muito tempo sem ouvir falar dele. Vê? Eu só dou aqui ouro gratuito. E o que é que contém estes 7 Elements? Então, fala sobre relações, que pontos é que nós devemos estudar na negociação antes disto, sobre a comunicação, sobre os interesses, pensar nos nossos interesses e nos dos outros, nas opções que temos, alternativas, a legitimidade, compromisso e, por fim, retirar uma conclusão destes 7 elementos. Acreditem, tem tudo e não falta nada. Se vocês acham mesmo que vão ter uma negociação importante, querem começar a ter melhores negociações, querem começar a pensar de uma forma estruturada e acreditam que isso vai fazer mudar o negócio, não é? Pelo menos não é para coisas mais... É claro que isso depois também é uma questão de prática. Para coisas mais importantes, isto é a ferramenta. Não vale a pena procurar no outro lado, ok? O PDF a que me refiro foi adaptado do livro Getting to Yes, Negotiation Agreements Without Giving In, de Fisher and Harry, que são lá está os autores desse artigo. E se estiverem mesmo interessados também podem, e acho que fazem bem, comprar o livro. Eu por acaso nunca li, não tenho, mas não é um dos assuntos que eu me debruço mais tempo na negociação, embora seja muito importante, eu reconheço isso. Mas eu basicamente estudo uma determinada matéria até um ponto em que isso deixa de ser um entrave para mim, calcanhar daqueles, não é? Não quer dizer que com isso que eu não deva apostar nesse ponto, e até se calhar devesse ler isto, só me faria bem esse livro qualquer dia, entra na lista. Neste momento ainda tenho muitos. Por último, a dúvida de sempre, quem faz a primeira oferta? Perguntam vocês. A maioria das pessoas prefere que seja a outra parte a fazer a primeira oferta. E porquê? Porque tem medo de fazer uma oferta desadequada. Mas na realidade quem faz a primeira oferta tem uma enorme vantagem negocial. A primeira oferta estabelece aqui uma âncora comercial, não é? Somos nós que estamos a colocar onde nós quisermos. Então, devemos fazer isso um pouco acima do ponto-alvo, não é? Caso contrário, já estamos a assumir que o ponto-alvo não era atingido, porque muitas vezes vão tentar negociar.
Pronto, fazer isto é uma forma de defesa. Temos mais probabilidades de sermos nós a levar a maior parte do bolo negocial. Como é que nós vamos fazer então aqui a divisão do bolo negocial? Tentarmos sermos nós a fazer a primeira oferta. Quando não pudermos fazer a primeira oferta, fazermos a contra-oferta ou contra-proposta. Fazer com que as concessões sejam bilaterais, ou seja, nunca fazerem 2 concessões seguidas. Não ceder sem pedir algo em troca, ok? Apresentar uma justificação de cada proposta. Deixar que a outra parte faça a primeira concessão. Aqui temos uma vantagem, se formos nós a tentar que seja o menos possível. Não propor divisão a meio, se assim for, que seja a outra parte a fazê-lo. Mais ponto-chave numa negociação é entender a questão que está em cima da mesa na sua máxima amplitude. E que muitas vezes não tentamos fazer, lá está, só vamos focados num determinado número, num determinado valor. Partilhar pontos de interesse, prioridades, criar confiança, preparar diferentes pacotes pré e pós-acordo. Isto é muito importante. Bom, e assim finalizamos, mas não sem antes falar disto. Já estão inscritos na minha lista VIP? Sim, eu chamo assim a minha newsletter, porque eu acho que aquilo não é uma newsletter, é efetivamente uma lista VIP. Pelo menos em todas as newsletters que eu entro, de alguma forma tudo, já nem digo conteúdo, talvez o conteúdo às vezes talvez não esteja noutro sítio, né? Talvez alguma coisa não esteja estruturada daquela forma, embora isso não seja muito normal. Mas quando se trata de ofertas, não é? De receber primeiras novidades, de receber produtos com desconto, na realidade toda a gente dá para toda a gente, independentemente de estar lá na lista ou não é? E depois oferece, ou seja, ou até se calhar tem de estar na lista para a seguir, para chegar a determinado evento, mas depois acaba por ser igual. Então tudo bem, cada um sabe como deve trabalhar, mas para mim é efetivamente uma lista VIP. E com isto quero dizer o quê? Que efetivamente vocês devem lá estar se querem receber notícias em primeira mão, ofertas mais vantajosas relativamente aos outros, conteúdos exclusivos, sim, também vai acontecer. E pronto, acho que realmente é uma perda enorme se lá não tiverem. E assim chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. Partilhem com alguém para quem este conteúdo possa ser interessante. E já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ver. Fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá, stay tuned!